Oi. Boa noite a todos, todas e todes. Peço a Go para estar aqui conversando com o pessoal do processo criativo do livro Me, Quando o Rio Encontra o Mar. Eu me chamo Ava Suane, eu faço a produção cultural. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos lisos, os cabelos estão soltos, tenho os olhos claros, e na tela a gente consegue ver só até a parte dos meus ombros, então aparece mais o meu rosto aqui na tela. Bem, aqui, junto desse pequeno bate-papo, a gente tem presentes a Ana Clara Ferraz, que é a coordenadora e autora do livro, Floresta, que é o coordenador editorial e responsável pela revisão Yorubá também, Iris Apoema, que faz a diagramação e a direção de arte, e aí a gente tem duas pessoas que fazem parte do processo criativo, que não puderam estar presentes, mas que elas deixaram a fala para que a gente inserisse aqui e pudesse deixar completa a visão de todos sobre o processo criativo e o que a gente vai estar conversando aqui hoje. E é a Luciana Itanifé, que é responsável pela ilustração, e outro neto, que é o web designer do projeto. Tá? Esse é um projeto que ele é de criação e distribuição do livro OMI, Quando o Rio Encontra o Mar. Ele é um projeto do PROAC, então é um projeto que foi realizado com o apoio do Programa da Ação Cultural PROAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, do Governo do Estado de São Paulo e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, do Ministério da Cultura do Governo Federal. A nossa proposta aqui é fazer um pequeno encontro, uma pequena live, para falar sobre processo criativo. Entendendo que o processo criativo, ele está dentro da área de cada profissional, então, com que cada profissional compõe, né, esse livro, mas ele também está lidando com a forma como cada artista profissional quis mandar esse material para o público, como pensou a melhor forma de que esse material chegasse ao público. E aí, para a gente falar sobre o processo criativo, que ele, como tem vários profissionais aqui, ele poderia ser visto como da parte da diagramação, da parte de quem escreveu. E aí, eu escolhi que a gente falasse um pouco a partir do caráter decolonial que o livro traz. Então, o livro ele vai contar a história, a jornada, né, de Oxum até Iemanjá, e ele traz além da leitura, ele traz uma proposta de uma experiência decolonial baseada em tradição do terreiro e da vivência da maioria dos profissionais que estão inseridos na produção do projeto. Então, ele tem uma proposta de trazer um material com essa frente, com esse intuito, né? E aí, eu queria que a gente pensasse, que vocês respondessem, eu não sei em que ordem, que a gente pensasse na construção. A pergunta é, na construção, na criação, no processo de criação desse livro, quais que vocês encontram como desafios ou coisas que vocês pensaram, que vocês se debateram com relação a aquilo que ia ser construído do livro e a fidelidade e como vocês gostariam que aquilo fosse fiel às tradições e às narrativas do terreiro, incluindo que existe uma proposta e um objetivo com relação ao público, incluindo que tem a visão do artista, né, o poder de transformar e transmutar aquela informação, mas basicamente como que vocês conseguem visualizar nesse processo a fidelidade à tradição do terreiro dentro do processo criativo do livro, em qualquer visão, desde da produção técnica até a forma como como vocês imaginaram que esse livro, para que público chegaria, como chegaria, qual é a melhor forma para esse livro chegar, enfim, todas as questões que incluem o processo criativo. Passar para a Ana.
Olá, gente, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de todas e todes, pedir agô, dar um laroyê, né? Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, uso óculos, hoje eles são pretos, meu cabelo ele tá amarrado metade, eu tenho uma prisilinha azul e tô nas cores temáticas do livro. Tô de branco e azul, né? Tem umas conchas também. Na minha camiseta ela é branca e também tem umas conchas. É... Bom, essa pergunta ela é simples, mas ao mesmo tempo é complexa, né? Ao mesmo tempo traz uma complexidade. Eu acho que um dos pontos assim que mudou a minha chavinha foi quando eu apresentei o texto para o Floresta, né, que é o nosso aqui coordenador editorial, e as palavras em Yorubá, elas estavam em itálico, né? E aí o Floresta falou, não, mas não precisa estar em itálico, porque é uma coisa, são falas que são palavras que para a gente é muito comum, não é? Então, não é um estrangeirismo. E aí, inclusive, pai, na minha banca da qualificação, sugeriram que eu trouxesse isso dentro do texto e não como uma nota de rodapé, as palavras. Então, como a gente constrói decolonial, descolonial, contracolonial, em a gente manter uma postura, né? Porque sempre tem essa linha, né? Tem o outro, temos nós e temos o outro. Então, a língua, o Yorubá, ele é comum a nós, é diferente ao outro, mas aí fica sempre nesse duo, enquanto a gente do lado de cá, a gente também conhece a língua deles, então a gente também vai falar inglês, né? Vai falar as línguas coloniais, colonizadoras, né? Então, é uma forma singela de mostrar para as pessoas que não é estrangeiro, que é super familiar para a gente, né? Que uma criança de 3 anos no terreiro vai estar falando em Urubá, vai estar usando as palavras, né? E aí, eu acho que enquanto narrativa, para mim foi fácil escrever. Eu fui escrevendo, né? Mas aí, quando a gente pega um outro livro de literatura, uma literatura ocidental, até outra coisa mesmo, as coisas são muito bem amarradas, não é? Entre começo, meio e fim. Aí tem o clímax da história, a gente sabe quem é o bonzinho, quem é a boazinha, quem é o mal, quem é o vilão, ou também tem um anti-herói. E aí, Omi não tem isso, né? E aí a gente fez o audiobook, né? Que é eu lendo o livro junto com o Otávio, e ele falava, é muito difícil, porque o que você está indo, que você está falando da história, aí está chegando num clímax daquele ponto daquela história, e daqui a pouco você vem e fala do passado de novo. Aí você volta de novo onde estava e depois traz o presente. Enquanto o livro, aí quero aqui evocar a Leda, né? Leda Maria Martins, eu acho que está tão impregnado isso na gente de terreiro, entre essa não linearidade do tempo, e está muito impregnado na minha escrita, de que para mim foi muito fluido escrever dessa forma. Então, algumas pessoas me deram um retorno do livro falando que achou difícil a leitura. Mas é porque é isso, porque a gente está condicionado, né? Num enredo, uma narrativa, ela ter uma certa estruturação, não é? Mas de toda forma também, a gente não quer colocar o leitor para longe, a gente quer trazer o leitor para perto, né? Então, são
ferramentas, algumas pensadas, outras não, que faz o livro ter esse caráter contra-colonial. Eu gosto do contra por causa de Nego Bispo, mas enfim. E também falando-se de terreiro, não teria como a gente escrever de outra forma ou escrever de um outro jeito, né? Então são coisas, são fundamentos ali preliminares, né? Que estão na gênese, né? Da escrita. Então acho que fica muito forte isso para o leitor, a quebra da linearidade temporal, tá? Acho que é por aí. Deixa eu fazer um comentário, porque a minha irmã é uma leitora assídua e eu pedi para ela ler o livro, para ela comentar, para eu ter uma visão de alguém que não é de terreiro, que mora em Salvador há 30 anos. E quando ela começou o livro a ler, ela falou que, ai, Ava, eu estou tendo dificuldade, porque são muitas palavras novas, mas eu acho que você, Ana, teve o cuidado de introduzir primeiro uma chuva de palavras, porque aí o leitor meio que se ele organiza ali, mas assim, eu acho que em pouco tempo essas palavras elas vão se alinhando e você flui na história. E aí eu falei para minha irmã, falei, ó, continua lendo que não vai ser tudo isso o tempo inteiro. E ela continuou lendo e ela achou muito legal. E pensando nessa coisa contra-colonial, e a minha irmã morar em Salvador e morar tão próximo de práticas de terreiro, ela me listou algumas coisas que ela convive há 20 anos, que ela não sabia, e que ela se emocionou, coisas de Iemanjá e tudo mais. Então, eu achei cuidadoso a forma da escrita, pensando em alguém leigo que pode estar encontrando aquilo e dando a ferramenta para que a pessoa lesse e conseguisse seguir a história. Posso? Você lembra que a gente estava em São Francisco e aí a moça falou assim: ah, obrigado por apresentar a sua cultura. E aí eu falei para ela: não é a minha cultura, é a nossa cultura, não é? Então, eu acho que o grande desafio da gente, enquanto educador, enquanto artista, enquanto gente de terreiro, enquanto escritor, escritora, é como fazer que esses símbolos e essas histórias sejam reconhecidas no dia a dia, né? Naquele dia a gente deu o exemplo do portão, que os bantos e os sancofas, os símbolos e tudo mais, e é muito legal quando a sua irmã traz isso, né? Então eu acho que, não sei, sabe, pegar uma cortina e descortinar e falar assim: olha, amor, isso aqui é Brasil, isso aqui está no dia a dia, isso aqui não está lá. Quer dizer, está lá também, as portas fechadas do terreiro ou do outro lado do Atlântico, mas está aqui também, né? É cotidiano, né? Porque existe uma estrutura de colonização e o que de fato aconteceu para construir esse país, né? São duas histórias diferentes. Bem, eu vou passar a palavra agora, pode ser para você, Floresta. Goagô, Motumbá, eu sou Babá Floresta, eu sou uma pessoa transmasculina negra de pele clara, tô com cabelo solto, meu cabelo é cacheado, bem cheio, tô com uma blusa amarela, temática também, para o Sum, e tô com um fio de contas de Xangô, que é um fio branco e vermelho. Acho legal começar falando do tempo, porque a primeira vez que eu peguei o livro para ler, já na primeira versão lá que a irmã Ana Clara tinha mandado, não sei se a irmã lembra, mas eu mandei, né, eu perguntando: irmã, é isso mesmo? É para deixar no passado, no presente? Eu, como editor, dei uma olhada lá e, bom, vamos confirmar, né? E eu lembro que a irmã Ana falou: não, é espiralar mesmo, pai. Eu falei: axé, então vamos seguir adiante. Eu acho que em um primeiro momento pode ser, né, mais dificultoso, porque a gente está esperando a linearidade mesmo, né, como a Ana Clara falou. E eu, particularmente, gosto muito desse estranhamento, né, eu entendo que o Omi tira, né, um convite a gente a parar de viver, né, essa linearidade o tempo inteiro, esperar uma linearidade, esperar um começo, meio e fim. Eu acho que
acho não, né? Eu entendo que esse movimento ele é profundamente pedagógico, né? Ele é profundamente, assim, contra-colonial totalmente, porque a gente fica, né? A gente imerge ali, né? Nas águas de Oxum, no rio ali. O rio, ele não corre em linha reta, né, gente? A água vai, né? Volta, enfim. Então, eu acho profundamente pedagógico isso, eu acho esse movimento maravilhoso. Falando um pouco do Yorubá também, nessa questão do itálico e tudo mais, eu venho defendendo que o Yorubá é um idioma que a gente fala no Brasil, a gente fala no nosso dia a dia, eu sou tradutor, né, eu pesquiso Oriki, né, traduzo do Yorubá no meu doutorado, e, gente, a gente tem palavras em Urubá no dicionário de português, no AIS, no Aulete, né, embora transliteradas, né, embora um axé, ele não é com S diacrítico, é com X e com acento, esse axé com X e com acento, ele segue a pronúncia perfeita do Yorubá, embora, né, já tenha ido aí pro nosso dicionário, né, pro português. Então, eu entendo que o Urubá, o Yorubá, os idiomas, né, de raiz banto, eles são idiomas brasileiros também, são falados aqui, né, eu acho importante salientar isso. E como esse estranhamento, né, Ava, que a sua irmã traz, é o estranhamento que a gente tem quando a gente começa a frequentar um terreiro. Que a gente vai, o que é agô, o que é adopé, o que é cotopé, o que é o macaçá, o que é, né? Então, eu acho muito legal essa entrada, porque é uma jornada para a pessoa também, né? Eu entendo que o Oxum está ali numa jornada do desconhecido e a pessoa ela vai entrando e ela vai crescendo junto com o Oxum. Em relação às tradições, assim, eu entendo que, primeiro, né, que é o Oxum escrevendo a jornada de Oxum, então eu acho que isso é, assim, maravilhoso, falando de tempo espiralar, que é o tempo da ancestralidade, né, a Ana Clara sendo Oxum mais uma vez, né, ou, enfim, sendo Oxum, vivendo com Oxum ali nessa jornada dela. Eu achei muito interessante todos os movimentos que a Ana Clara traz de recuperar Itã, de recuperar histórias, histórias que são contadas, que podem ser contadas de muitas formas, né? Então, o Omi para mim é um Itã, já é um Itã de muitas páginas, ou é uma coleção de Itã, né? Então, Itã que são narrativas que contam a jornada, né, dos orixá. Então, eu acho muito, muito legal como a irmã Ana Clara ela também vai amarrando todos os encontros dos orixás e tudo mais, enfim, eu acho isso, eu falei para Ana Clara, inclusive, que a escrita dela, de fato, é muito generosa, né? Eu acho que o Omi, ele é um grande pequeno livro, porque ele é breve, a gente entende que essa história ela vai continuar sendo contada, né? É só o começo. Ele é breve, mas ele traz muito peso de são muitas informações, né? São muitas informações, como o Itã. O Itã, ele é curto, mas ele traz um monte de ensinamentos, ele traz um monte de questões, levanta muitas perguntas, traz muitas respostas também. Então, se eu for falar, né, sobre honrar a tradição de terreiro, eu vou dizer, o Omi é um Itã, contado por Oxum, né? Um Oxum contando a sua própria jornada. Acho que é isso. Bem, eu me envolvi aqui com a sua fala, então eu não tenho mais nada para completar, eu vou passar para Iris. Bom, prazer estar aqui participando do lançamento online do livro. Meu nome é Iris Apoema, sou uma pessoa não binária, com traços e biotipos masculinos, uma barba comprida preta, estou com a camisa de botões azul clara e tenho cabeça raspada, né? Não uso um corte de cabelo. O fundo atrás de mim é minha cozinha, parte laranja, parte da parede branca. A minha participação no livro, com a direção de arte e a condução das redes sociais, divulgação, comunicação, eu acho que também se dá na ponte entre, até as palavras que eu utilizar para expressar esse momento, eu estava pensando aqui, entre a letra e a ilustração, né? O que eu estava pensando seria
a ponte entre a palavra e a imagem, mas eu acho que não, porque daí eu já vou trazer minha proposta de participação no projeto, que o texto, como está posto, ele também é imagético, independente da construção semântica que cada palavra e o conjunto delas traz, né? A disposição do texto, a pessoa abre as páginas do livro e já tem, mesmo não tendo ali exatamente o trabalho da ilustradora, uma experiência imagética. De que forma que isso aconteceu, né? Tivemos 3 imersões durante o projeto, e logo na primeira teve a participação do Pai Floresta, e entre as ideias e as possibilidades que surgiu, na discussão de como a gente criaria a experiência na leitura do livro, desse convite a um mergulho do azul profundo, se a gente conseguiria trazer isso talvez na impressão do livro na cor azul, né? E surgiu a possibilidade de fazer isso de forma monocromática. Então é muito comum a gente pensar um livro monocromático na cor preta, né, onde as imagens são preto e branco, o texto é preto. É a mesma proposta, só que em azul. E trazendo aqui até, que é muito comum da publicidade, né, da comunicação, você vê todas as possibilidades de interpretação que isso pode trazer, inclusive o título da obra e tudo mais, inclusive as mais absurdas. Eu lembro da gente conversar em algum momento e falar assim, então é um livro que chama Homem e ele é azul, sendo que é um livro completamente sobre o feminino, né, e fluidez. E essa discussão foi em desembocar, inclusive, na escolha da fonte do projeto, porque daí a proposta que seria uma fonte fluida, né, e toda essa discussão de ser um livro do encontro de Oxum e Iemanjá, a figura do feminino, e como que a tipografia também deveria trazer dentro da sua experiência tudo isso. E dentro da nossa euforia, né, e desejo de fazer alguma coisa bem alternativa e independente, tal, surgiu a ideia de utilizar fontes que são open source, né, livres para uso, sem questão de royalties e ligações com grandes escritórios de tipografia. E surgiu a questão da complexidade que a língua transcrita em Yorubá e outras acentuações necessárias para compor o livro, que as fontes open source, por detalhes, não conseguiam cumprir todos os rigores necessários. E a gente teve que não sei se é uma boa palavra, né, mas se render, talvez, à tipografia mais clássica, que é a Times New Roman, né, e pensar o quanto que isso também tem a ver com vários processos de quem detém, né, a possibilidade da gente conseguir fazer algo totalmente inclusivo, ainda está ligado a grandes corporações, as imensas corporações, né, então existe um trabalho, a gente percebe. Claro que agradecer aos criadores aí de open source, que isso que eu estou fazendo, esse reclame aqui é de um absurdo até, talvez, porque é muito complicado fazer uma fonte completa em todas as acentuações para todos os idiomas, né? E as que já existem beiram isso, mas então tem esse compromisso da gente até tomar, inclusive, o Yorubá como uma referência, que a hora que a gente conseguir escrever todas as palavras mínimas aí do dicionário Yorubá, a gente conseguiu chegar numa fonte mais inclusiva ou não sei se universalista, né, mas mais integrativa, holística. E outros desafios que surgiram na discussão nesse encontro, se a gente for utilizar apenas uma cor, que já acelerando, né, tipo assim, ao longo de 7 meses, a gente conseguiu não só ter essa ideia, afirmou que seria feito numa cor só, e chegar nesse Pantone PQ 2965C, que é a cor que é composta 100% livro, da capa, o miolo, tudo. E a ilustradora questionou, né, mas quanto do meu trabalho, porque daí teve os encontros específicos só com ela, inclusive vai surgir um material posterior, já aí dando um spoiler do roteiro da produção, vai ter um mini doc, onde vai ter todo esse processo de como aconteceu, e ter essas imagens, essas discussões acontecendo ao vivo, estão tudo gravado. Inclusive esse primeiro encontro, que eu estou citando com o Pai Floresta, ela utilizou, né, a mãe Tani Fé, diversas técnicas para conseguir produzir essas ilustrações. E quanto que comprometeria se a gente fizesse isso com uma única cor. Mas aí, o pensamento importante, que eu acho que é maravilhoso pensar esse projeto, hoje a gente está dando um grande segundo passo, não sei se, não, acho que sim, no sentido da imersão agora da literatura a partir do digital, uma vez que essa produção de hoje aqui do lançamento digital do livro é essa versão para o universo digital, né? A gente está lançando o nosso e-book. E o e-book vai ter uma qualidade que eu não posso dizer que é superior, mas é outra, das ilustrações. A gente discutiu isso, mas quem for ver e-book vai ver de um modo, quem for ver impresso vai ser outro? Sim.
E eu acho que isso é uma característica do projeto Transmídias. Inclusive, quem pôde estar participando do lançamento oficial na biblioteca em São José dos Campos, pôde ver as ilustrações em tamanhos imensos. A capa do livro, ela tem quase 75 centímetros, assim, né? Essa ilustração aqui da capa. Então, quem teve essa experiência, né? Que é tipo, você vê no livro didático da escola os grandes quadros nacionais e, de repente, tem a oportunidade de vê-los no museu, né? Então, e de repente, a hora que você lê o livro, você tem uma experiência, a hora que você for ouvir o audiobook, que vai ser outra coisa que eu já estou anunciando aqui, né? Na voz da autora, com a trilha do Otávio, que é uma coisa incrível, de repente você fala, gente, é outro livro. E é isso, é outro livro, né? Então, acho que o projeto Ser Transmídia é isso, assim, você, inclusive, se entregar e perceber as infinitas possibilidades que se tem. E essa é a versão que nós temos, monocromática, impressa toda num livro, um livro inteiro só, em uma única cor, né? Que é esse convite ao azul profundo, né? Que narra o livro. E eu acho que é isso. Não sei se teve alguma coisa, mas se ficou algum ponto, alguma coisa, estamos aqui. Você falou do mergulho e do azul profundo, aí eu queria que você falasse um pouquinho mais de quando surgiu essa ideia, né? Porque eu acho que essa ideia tem a ver com o projeto todo do Orim, né? De uma quebra aí na forma de fazer o trabalho, de apresentar, e aí eu queria que você falasse bem mesmo do momento que se escolheu esse mergulho no azul profundo e fazer tudo em azul. Maravilha. Isso aconteceu dentro da primeira imersão, aconteceu na casa da Ana, né? Eu acho que boa parte de quem está hoje aqui estava presencial naquele dia. E a ideia era de que a pessoa não saísse do azul. Mas eu lembro que a discussão disso, da gente fazer um livro do mergulho em azul, texto sem azul, foi uma discussão técnica, primeiramente, porque a gente tinha medo. Desculpa. Se o papel fosse branco e o azul não fosse tão saturado, ficaria cansativo da partir da 10ª página ler o livro, porque o nosso olho cansa. O branco, o preto, ele é agradável pelo extremo alto contraste. Então, isso também tem a ver com a escolha do papel, né? Que foi inclusive, de última hora teve a possibilidade de não ser só creme, como ser, não sei exatamente o nome dessa cor, mas mais amarelado ainda, que é maravilhoso pensando na questão da polaridade com o azul. É uma discussão que eu acho que a Ana pode explicar um pouco melhor que eu vou tentar falar aqui, que eu acho que esse livro, a proposta, o projeto, ele se pretende em trazer a reflexão através da experiência, da leitura das muitas coisas, uma reflexão de quanto que o Ocidente tem esse desdobramento social do cartesiano, né, da gente entender o todo a partir das particularidades. Então, a gente se tornou uma sociedade de especialistas, né? E por isso que eu falei, brincando até essa coisa da literatura, a ilustração, mas também o quanto que eu lembro que foi de alguns encontros que eu estava com a Ana, o Zé também estava presente, que surgiu a possibilidade da gente achar a musicalização da palavra Omi, que é o título. Porque eu falei assim, Ana, né? Quanto que para mim, para Ana, brincar com tudo isso, vocalize, universo musical, teoria musical, blá blá blá, é muito comum, mas eu falei assim, se a gente conseguisse colocar uma partitura e a pessoa que tem, né, a alfabetização musical cantar isso, e a gente achar o tom do azul na voz, teve essa conversa, né, que para algumas pessoas é um papo meio louco. Não, e ficou Omi, Omi, né, a Ana fez diversas experimentações, a gente gravou isso, tem gravado, pode estar no documentário também toda essa parte que é maravilhosa. E a gente chegou por fim, que é Omi, não sei se está no tom certo, né, mas a leitura do que está aqui começa. Isso é Omi, e a gente buscou tentar achar esse azul profundo na voz da nossa contralto maravilhosa Ana Clara Ferraz, que é uma voz de azul profundo. Olha, nunca tinha feito associação, mas era uma contralto, né, profunda. Então, eu tô tentando responder essa pergunta sua, mas o quanto que na minha cabeça tinha, tipo, esse azul, foi também tentar achar um som para esse azul, sabe? Desculpa, o tom correto da cor, da experiência sonora do azul, da palavra Omi, na voz da Ana. Porque eu também, dentro dos meus aqui, né, dos meus delírios que eu me permito, na minha cabeça o Oxum é contralto. Posso falar isso, Ana?
Na minha cabeça, Oxum é contralto. E a Ana é contralto, né? Que, bom, para quem está existe basicamente uma divisão clássica de colocar mulheres. Eu sou meso, eu não sou contralto. Tá bom, gente. Eu sou mezzo-soprano. Você é mezzo-soprano? Você não posso falar que você é contralto? Desculpa, é mezzo-soprano. Tá, então corrigindo. Então, o Oxum é um mezzo-contralto, né? Tá quase ali no grave. Mas não sei se eu respondi, Ava. Sim, porque quando você fala da sonoridade junto com a cor, para mim, você explica que existe uma quebra de um lugar da sensibilidade que seja mais completo e que seja uma experiência Isso. diferente, não categorizada, como as faixas dos especialistas. Aqui, por exemplo, eu tenho diversos tons de azuis, né? A gente teve algumas reuniões e eu trouxe algumas tabelas da Pantone e a gente viu assim uns 15. Em 15 chegou em 9, em 9 chegou 6. A gente escolheu um daqueles 6, em 6 chegou 3. E eu tô falando isso porque tem muita coisa do gostar, né, do prazer, de achar e encontrar, mas no final também tem essa questão técnica, tipo, gente, as pessoas vão ter que ler 100 páginas, né, e elas não podem se cansar, elas não podem ter uma experiência, o livro não pode arder os olhos, e elas não sabem por que é cansativo, né, e também ficou pensando, não pode ser um livro que só seja agradável ler à luz do sol, né, tem que ter muita luz para funcionar. Então tudo isso foi levado como critério também, para além dessa coisa tão experiencial, sensorial, e afetivo, né? Também teve um critério técnico e o que o mercado disponibiliza de tinta para a gente realizar tudo isso, assim. Também passa por aí o encontro e o achar esse azul. Acho que é isso. E deu muito certo, porque eu tô lendo o Caliban e a Bruxa, e ele é em rosa e azul, né? E o azul dele é bem cansativo, o tom, que eu percebo, que eu leio cedo, eu percebo que é bem diferente. Eu acho que... alguém quer comentar a fala da Iris? Eu acho que agora a gente pode... já que a gente está falando de azul, eu vou passar a palavra para a ilustradora, Luciana Itanifé. Ela não pôde estar presente, mas ela está ciente do tema que a gente está conversando sobre o processo criativo. E ela vai gravar, ela gravou um vídeo para a gente da visão dela sobre a questão do que está sendo discutido aqui na live. Aí a gente vai rodar para vocês. Meu nome é Luciana Itanifé, sou ilustradora, fiz as ilustrações de Omi. A técnica escolhida foi a cianotipia, uma técnica fotográfica de revelação a partir de sais de ferro, da oxidação de sais de ferro, né, na luz do sol. A cianotipia foi uma técnica criada no final do século XIX por uma mulher. Foi muito revolucionário, né, poder trazer as primeiras impressões, né, botânicas em uma enciclopédia botânica a partir desse gesto feminino, né, e esse gesto feito a partir dos sais de ferro, aí pegando esse ferro, né, que está tão presente na orixalidade a partir do orixá Ogum e a partir de uma pesquisa antiga que eu já faço aqui no ateliê, a partir do arô, que é um pigmento também azul, de um azul bem vibrante, né? Esse azul que pode ir de um roxo profundo até tons mais anil, né? Até o arô também é chamado de anil, né? Aqui no Brasil, ou auage. E o arô é esse pigmento muito presente na estética dos orixás holodês, Ogum, Oxóssi, Iemanjá. E é a partir então dessa estética de terreiro, né, que eu vou dar vida às imagens em Omi, né? Eu, Iemanjá, vou encontrar minha mana da Oxum nesse gesto, né, de Ogum, nesse gesto do ferro, nesse gesto dos caminhos, né, a partir da cianotipia e a partir do aru, do auage, esse azulão bonito, profundo, né, tão presente dentro do terreiro. Além dessa técnica do auage e do arô, também queria contar para vocês que eu utilizei o gesto da minha avó, né, que está presente nessas toalhinhas de crochê e de renda que fazem o fundo de várias ilustrações. Ali atrás tem uma delas, ó. É isso.
Eu vou deixar na minha página no Instagram as originais, para que vocês possam aproveitar e também se deleitar, né, com essas profundezas e tons de azuis profundos. Quero agradecer a Gleice Bueno, que me cedeu 2 imagens fotográficas bonitas, uma que ela tá com a concha, né, e algumas imagens de água que também foram reveladas no processo de cianotipia. Agradecer essa equipe, né, maravilhosa, que fez esse livro chegar até vocês. Obrigada. Iemanjá abençoe. Muito obrigada, Luciana, pela participação. A gente compreende que a gente está atarefado no dia a dia e, às vezes, a gente precisa executar as funções da melhor forma. A gente fica muito agradecido pela sua participação. E aí eu vou aproveitar também e vou passar a palavra para o outro neto, que foi o web designer, que também esteve dentro desse processo, reunião dessas discussões, e ele também não pôde estar aqui. Vou passar a palavra para ele. Olá, sou a Zé, uma pessoa parda, de cabelos longos, que estão soltos agora, uso óculos, estou vestindo uma camisa azul escuro, azul profundo, como vocês falaram. Tô no fundo branco, tô no meu quarto. Sou responsável pela gestão das redes sociais e do web design do Projeto OMI. E pegando carona um assunto que a Ana abriu, sobre a linguagem, eu posso falar que também foi uma das maiores dificuldades, porque como responsável pela gestão, né, das redes, eu acabo sendo muito atravessado pelo algoritmo, né? E o algoritmo do tráfego, ele é todo baseado em uma linguagem eurocentrada, né? Quando o foco é distribuir o conteúdo, por exemplo, e aí a gente quer usar os termos próprios do Yorubá, acaba que as hashtags elas são quebradas, né? Então, o conteúdo não acaba sendo aceito pela própria linguagem do sistema, né? Então, isso, além de que com uma variedade dos conceitos, então, por exemplo, como o Floresta citou, eu acho que foi Exu, não foi Axé, né? Ele citou Axé, que as pessoas escrevem com X e com 2 S. Então, às vezes, esses dois termos não são agrupados, né? Então, a gente acaba tendo que gastar mais para atingir mais grupos, né? Então, é um desafio. E também tem um desafio que vocês falaram, que vocês citaram da linha temporal. Porque se a gente for pensar no algoritmo, todo o conteúdo ele é feito como gancho para ter um começo, meio e fim, para ter o gancho da atenção das pessoas. E que esse gancho de começo, meio e fim tenha 15 segundos, né? Então, o outro desafio. Mas foi um processo criativo maravilhoso e que a gente tem que parar e pensar mesmo, né? Como hackear essa barreira invisível desse sistema. Para que a gente quebre essa lógica eurocentrada, né? E entregar a cultura do livro e todo o potencial que a gente construiu com o livro, né? É isso. Com isso, eu convido vocês para entrar no site, baixar o e-book, ter essa outra experiência, para quem tem o físico e para quem ainda não tem. Até porque é um dos únicos e-books que tem orelha, olha só. Então, convido, baixem e compartilhem. Obrigada, Zé, pelas palavras, né? Foi uma pessoa muito importante aqui para a gente no projeto. Como vocês trouxeram, né? Eu como Oxum, é importante dizer também que Mãe Tanifé é uma mulher iniciada para Iemanjá, né? E de como, não coincidentemente, deu super certo esse encontro, né?
E aí eu queria trazer mais uma provocação do azul, porque, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, o azul é uma cor triste, né? Então, I'm feeling blue, eu estou triste, eu estou, né? E aí, enquanto o Mi, ele traz esse azul como casa, né? Até aquele pedacinho que o pai escreve super bonito, né? A água corre inevitavelmente para o mar e no percurso ela é cura, né? Então, não sei se seria uma frequência do azul, pensando também como a gente trouxe tom e tudo mais, mas uma frequência de cura, uma frequência de casa, uma frequência de aconchego, não sei. E aí, para falar um pouquinho da partitura, né, que a gente pensou, e o tom sim estava correto, a gente pensou Oxum sendo mais aguda em cima, não é? Então, oh, e Iemanjá, aí sim, Iemanjá pode ser contralto. No grave, oh, mi, Iemanjá. E aí, durante o audiobook, a gente não conta o resto, a gente só fala oh, mi. E aí, só no último capítulo, que é quando ela se encontra, que a gente faz oh, mi. Que é aí que dá esse fecho do encontro das duas, não é? Então, foi uma sacada que a gente teve durante a gravação. E que é muito. E que para a gente que é de terreiro, eu não sei, mas eu tenho essa relação muito forte com o orixá das pessoas também, né? Enquanto o orixá e a natureza do orixá daquela pessoa também vai agregar o projeto, também vai trazer coisas, né? Então, aqui o Pai Floresta é uma pessoa de Obaluaê, então traz toda uma calma, uma profundidade, um aterramento, né? Olha, isso aqui tá legal e tudo mais. Aí tendo Ava, Íris e Otávio, Oxalá, então vai o ar, vai e volta, e tem as ideias, não, já fez isso, já fez aquilo, já voltou e não sei o quê, enquanto o ar também sendo essa coisa bem movimentada, né, quanto a água, e a gente tem essa terra que traz a gente de volta, né, é isso. Antes de agradecer, eu queria finalizar passando a palavra para a Iris e para a Ana também, para falar um pouquinho, porque esse projeto do OMI, Quando o Rio Encontra o Mar, ele vai ter algumas ações que ainda vão acontecer, e algumas reverberações que são esperadas desse livro, né? Então, se vocês puderem brevemente falar um pouco dessas reverberações, de como se imagina essa finalização e continuidade desse projeto, por favor, Iris. Então, o projeto ele acontece através de uma série de propostas que a gente está chamando de transmídias, né? A primeira chegada do projeto, então, é numa versão impressa. Hoje a gente oficialmente, então, está liberando, né, a leitura, o convite ao uso profundo na versão e-book, e em breve vai ter a versão audiobook. Porém, é um projeto vivo, né? 2026 está inteiro para a gente poder fazer acontecer outras ações. Com isso fica o convite, inclusive, para nos seguir, né? Seguir nossas redes, nos seguir no Insta, no TikTok, no YouTube, enfim, no que você sentir melhor. Para saber essas próximas ações, as próximas datas, tem sempre conteúdo e outras atividades acontecendo. Eu vou passar a palavra para a Ana, né? Mas entre os nossos desejos e possibilidades é que esse projeto, né? Tentar abrir a palavra mais do que projeto, mas esse conglomerado de atividades que resultou num livro, ele talvez possa ser experienciado ao longo de dezembro, mas aqui está ainda no campo do desejo, através de atividades corporais, vocais. Então, mais coisas acontecerão, o ano está só começando, né? E a gente pretende fazer ações de
de que o livro, a obra, a escrita, a vivência, a pesquisa da Ana, tudo isso aconteça de diversas formas e manifestações, né? Artística, literária, de experimentação, de reflexão, propostas educacionais pedagógicas, né, que a gente conversou até talvez pouco por esse viés aqui, mas o livro também tem toda uma questão de pedagogia ativa e quanto que isso pode estar presente em escolas, em áreas de conhecimento formal, acadêmico, científico, inclusive, né, de uma doutora a escrita. Então, acho que tem tudo isso para acontecer ainda, né, mas a Ana vai saber falar melhor do que eu, mas fica a dica. Através das nossas redes sociais é que vai se saber tudo e os próximos passos. Então, hoje, né, o nosso e-book, logo mais o audiobook, e também esse é um projeto onde as ações foram concentradas na minha cidade de São José dos Campos, na minha cidade natal. E também agora a gente, com a ajuda do Pai Floresta, com algumas movimentações, a gente vai ter uma estreia também em São Paulo, né? Porque muitas pessoas de São Paulo e em outros lugares querem estar em contato com o livro, né? Então fiquem atentos à programação. E aí eu queria, já caminhando para o encerramento, gostaria de agradecer também a Cláudia, a nossa intérprete de Libras maravilhosa, que está aqui, que é também uma pessoa de Oxum, gente, tá bom? Também, tá? Não chama outras pessoas. Que esteve com a gente no dia do lançamento, teve em 2 eventos, e agora também está com a gente nas ações online. Então, a gente cumprindo esse papel, né, perante a inclusão, então é muito importante a presença dela aqui. Pai, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Agradecer. Foi uma honra, já falei para você, né? Já falei, né, irmão? Foi uma honra participar, estar participando, né, que está acontecendo ainda, e que esse rio ainda corra muito, ainda corra, que venham muitas águas aí. Então, a gente vai finalizando por aqui. Agradeço a Iris, a Cláudia, a Floresta, a Ana Clara, a Itanifé, que não pôde estar aqui, outro neto também, que não pôde estar aqui. Esse projeto, ele tem, então, essas reverberações. Então, no YouTube, no Instagram, a gente pode seguir as reverberações para ter a experiência do audiobook, para ter a possibilidade do e-book. E, bem, vida longa ao projeto. Agradeço todos vocês, todas e todos. Que tenhamos uma ótima noite. Obrigada.